Queridos, nós estamos fazendo aí uma série de entrevistas aqui para todas as pessoas que nos acompanham aqui nesse canal. E nós estamos conversando com algumas pessoas, algumas autoridades aí. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nessa entrevista a doutora Floriacir, é uma amiga nossa, e ela se dispôs a nos passar algumas informações importantes nesse momento que estamos passando aí. E antes de tudo, como sempre, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos oriente, nos conduza aqui nessa entrevista, porque vocês sabem, aqui nesse canal aqui, sempre estamos ligados com Deus, pedindo as bênçãos de Deus e fazendo as coisas como Deus permite, né? Vamos orar nesse momento antes de começarmos a entrevista. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado pela vida, pela saúde. E Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento para que a doutora Floriacir possa contribuir aí com algumas informações para todas as pessoas que nos acompanham aqui nesse canal. E assim, sendo, diz que o conhecimento, ele é luz, ele clareia a vida de todos nós, e para podermos não só trabalhar no sentido de quem está doente, providenciar os medicamentos necessários, mas prevenir é melhor do que remediar. E nesse momento nós queremos pedir que Tu esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Doutora Floriacir, muito obrigado por tirar esse tempinho seu aí. Eu sei que essa questão do afastamento social, parece que o trabalho dobrou, mesmo em casa. Eu acho que com você não é diferente, com a senhora não é diferente. E nós estamos aí diante de algumas palavras novas, como coronavírus, Covid-19, né? E aí nós estamos querendo saber o, o que é isso aí, Covid-19, que pandemia é essa aí que surgiu, que desde novembro, que está assustando e está matando muita gente? Bom dia a todos, e eu vou tentar ajudar esclarecendo algumas dúvidas. Eu vou falar em palavreado bem simples para que todos entendam essas terminologias aí que os cientistas têm usado, mas eu vou usar a linguagem popular para que todos usem. Então, é um prazer estar aqui com o professor Simão para tentar esclarecer isso. Então, todo mundo fala em pandemia, pandemia. O que é pandemia? Então, pandemia é uma epidemia de uma doença infecciosa. E doença infecciosa é uma doença que vem de um vírus. E esse vírus, ele se propaga entre a população, e essa população não é pouca gente, não. É localizado em uma grande região. Por exemplo, em um continente, em vários continentes, e geralmente se propaga por toda a Terra. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pandemia é uma disseminação mundial de uma doença. No caso do coronavírus, essa doença está espalhada por quase todos os países. São poucos os países, eu não sei precisar exatamente quantos os países que no momento estão sem o coronavírus. O coronavírus não é a primeira pandemia que nós temos. Nós já tivemos outras pandemias anteriormente. No ano de 2009, nós tivemos a pandemia do H1N1, e estima-se que essa doença tenha infectado 1 bilhão de pessoas e matado milhares de pessoas no ano de 2009. Há 100 anos, nós tivemos a pandemia de gripe espanhola, entre 1918 e 1920.
também matou cerca de 50 milhões de pessoas. E a gente espera que essa pandemia de coronavírus ela não seja tão assim difícil e que não sejam tantas pessoas afetadas como foram essas, mas a gente está vendo que a situação realmente está sendo muito complicada e que muitas pessoas estão morrendo, já morreram no mundo, e aqui no Brasil também a situação não está fácil e muitas pessoas já morreram. A segunda pergunta que a gente gostaria de fazer para a senhora, doutora, no caso, quais são os sintomas do coronavírus, do Covid-19? Quais são os sintomas mais visíveis para a gente chegar a ir a um médico, ou uma clínica, ou um hospital? Quais são os sintomas mais, podemos dizer assim, presentes nessa pandemia aí? Pode ser que algumas pessoas passem pela esse Covid com poucos sintomas, o que, graças a Deus, pode acontecer. Mas, geralmente, a pessoa pode estar com Covid e pode apresentar esses sintomas dentro de 14 dias. Então, a pessoa pode sentir uma febre, a febre pode ser uma febre alta, pode sentir dor no corpo, assim, aquele mal-estar corporal, uma prostração, um cansaço, pode ter tosse, aquela tosse seca, pode ter coriza, pode perder o olfato, né? Pode perder o sabor quando ele estiver comendo, né? E pode ter dificuldade para respirar. Então, daí, geralmente, ele tem que procurar um médico para poder se tratar, né? Ele procurando um médico, o médico vai medicá-lo. Se ele agravar essa condição respiratória, né, ele vai ficar internado, mas se não, ele vai ficar, vai poder se tratar em casa. A pior situação são das pessoas que têm outras comorbidades, como pessoas com asma, com diabetes, pessoas que têm doenças no coração, pessoas fumantes, pessoas obesas, que são consideradas comorbidades, que são outras doenças que vão se juntar a essa situação da doença do coronavírus. Então, essas pessoas devem estar mais atentas a isso, a esses sintomas. Vamos aqui para o que eu acho que é o mais importante para a questão de informação. Além dessas informações, aqui eu queria verificar isso aqui com a senhora. A prevenção, o que fazer realmente para poder a gente minimizar essa questão dessa enfermidade, da continuidade dessa enfermidade, qual seria a prevenção? Simão, antes de eu chegar na prevenção, a gente fala coronavírus, Covid-19, o que é coronavírus exatamente para a gente saber o que é coronavírus, o que é Covid-19. Então, o coronavírus, ele foi isolado pela primeira vez em 1937, mas foi somente em 1965, segundo os dados que eu pesquisei, que eles conseguiram visualizar e ele foi descrito como sendo um vírus que tivesse uma coroa. Por isso que eles deram o nome dele de coronavírus. Existem vários outros coronavírus. Não, esse não foi o primeiro. Não foi a primeira vez que apareceu um coronavírus. Então, existem outros coronavírus. Então, ele já tem aparecido ao longo da história. Só que agora o coronavírus apareceu novamente e apareceu muito perigoso na linguagem, né, para todo mundo entender. E por que 19? Porque ele apareceu no final do ano de 2019. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde resolveu dar um apelido para ele, Covid-19, para que todo mundo pudesse identificá-lo com esse nome. Por isso, Covid-19, tá certo? Certo. Agora vamos para a sua pergunta.
como é que eu posso me prevenir, tá? Então, em primeiro lugar, a Covid-19, ele é transmitido de pessoa para pessoa. Então, a gente deve praticar o quê? O distanciamento social. É importante, então, o distanciamento social para desacelerar a proliferação desse vírus. Então, a gente tem que evitar o contato com outras pessoas. Então, a gente tem que evitar ficar em lugares fechados, ficar em lugares onde tem aglomeração de pessoas, porque isso vai frear a disseminação do vírus, né? Se eu tiver que ir em sair da minha casa, então eu tenho que evitar lugares onde tem momentos onde tenha pico de pessoas. Se eu puder não pegar o transporte público, eu devo fazer isso, evitar transportes públicos, evitar lugares, os horários de pico onde não tenha muitas pessoas, evitar cumprimentar com abraços e com beijos. Eu sei que para a gente que brasileiro, que é muito amoroso, nordestino, que é muito amoroso, isso é muito difícil, mas nós não devemos fazer isso, cumprimentar com beijos e abraços, de forma nenhuma. A gente deve manter uma distância, pelo menos de 2 metros, 1,5 metro, 2 metros das pessoas, para poder evitar a contaminação, né? Quando eu saio para um lugar público, eu não devo me encostar nos lugares. Então, se eu encostar numa porta, numa maçaneta para abrir uma porta, imediatamente eu devo limpar a minha mão com álcool gel. Isso é muito importante. Se eu usar um elevador, eu devo estar atento na hora que eu toco no botão daquele elevador, limpar a minha mão imediatamente, porque aquilo é uma superfície e eu posso não ver, eu não vou ver o vírus, mas o vírus pode estar ali depositado, então eu tenho que limpar a minha mão. Outra coisa importante, eu devo lavar a minha mão com água e sabão assim que eu chego da rua. Quando eu não estou em casa, quando eu estou na rua, eu devo usar o álcool gel, toda hora usar o álcool gel, que o álcool gel é extremamente importante, porque eu vou tirar aquela camada de gordura do vírus e isso vai impossibilitar a sua disseminação, tá? Então, manter a distância das pessoas que têm sintomas. Se tem uma pessoa tossindo, eu devo manter a distância das pessoas. Agora, sim, aquelas pessoas que têm que sair para trabalhar, que não podem ficar em casa, elas são aquelas pessoas mais jovens que precisam trabalhar, elas têm que tomar muito cuidado, elas não devem tocar nas outras pessoas, elas precisam usar a máscara, é muito importante, e manter a distância entre uma pessoa e outra, tá? E as pessoas que estão se sentindo mal, elas não devem sair na rua, elas devem ficar em casa. Quando você sair, que você tiver que espirrar, tossir, né, você fazer isso protegido no seu cotovelo, ou então usar um lenço descartável, né? Limpar diretamente os seus utensílios que você usa em casa, né? A fim de diminuir essa exposição, diminuir a disseminação do vírus, né? Porque a gente tem ouvido falar em achatamento da curva, e o que é esse achatamento da curva? A gente está ouvindo falar que aqui em Imperatriz as UTIs estão lotadas, os hospitais estão lotados. Vai ser sempre assim? A gente espera que não. A gente espera que tenha esse pico de gente internado, mas que daqui a pouco, se a gente precisar de ser internado, a gente consiga essa vaga na UTI, essa vaga no hospital. Então, que essa curva se achate, que se a gente precisar, a gente consiga essa vaga. Mas por isso que a gente tem que ficar em casa agora, para a gente, se precisar mais para frente, a gente consiga, né? Então, agora sim,
Quando eu chego, se eu estiver aqui na rua, se eu estiver aqui na farmácia, se eu estiver aqui no mercado, o que é que eu faço? Quando eu chego em casa, né? Então, o que é que eu faço? Eu tiro o meu sapato. Eu tenho que ter um sapato para andar em casa e um sapato para andar na rua. Eu não entro dentro de casa com sapato de andar na rua. Eu tiro o sapato e deixo do lado de fora de casa. Em casa eu ando com sapato e fora de casa eu ando com outro. O sapato da rua, quando eu chego, eu limpo, eu faço uma aguinha com água sanitária, 1 litro de água e 3 colheres de água sanitária. Daí eu vou limpar o sapato da rua e deixar do lado de fora de casa. E vou calçar a minha chinela de andar dentro de casa, tá? A roupa que eu uso dentro de casa não é a roupa que eu vou usar do lado de fora da rua. Eu vou dar um jeito de ir logo para o banheiro com essa roupa, vou tirar essa roupa e deixar guardadinha no lugar. Eu não vou usar essa roupa da rua dentro de casa, certo? E quando eu chego em casa, eu banho logo, eu tomo meu banho e tiro os micróbios da rua. Então, isso são cuidados simples todo mundo pode fazer, não precisa ser estudado para fazer isso, não. Então, são coisas simples que a gente faz. Tá certo, Simão? Então Certo. cuidado. Queridos, aproveito aqui para dizer assim, nós temos que trabalhar nessas prevenções aí e prestar muito atenção, porque nós estamos lidando com a situação de vida e de morte. E o mais sério ainda, é da minha vida e da minha família. Essa questão de dizer, não, isso é problema dos outros, isso não existe nesse momento. Todos nós podemos e devemos ajudar. E o melhor caminho é prevenir. A gente sabe que tem os alarmistas de plantão, a gente sabe que em toda situação tem. A gente sabe que existe alguns aproveitadores, inclusive políticos, a gente sabe. Mas, a despeito disso, nós temos que ser realistas. É uma situação muito grave, é uma situação realmente de vida ou de morte, não é um problema dos outros, é um problema meu, é seu, é nosso. Se cada um fizer a sua parte na questão da prevenção, prevenir, como foi orientado aqui, como está sendo orientado, como a doutora Florescia orientou, é, é todo mundo fazendo a sua parte que a gente vai conseguir minimizar essa situação. A gente sabe que de um todo a gente não tem como escapar, mas quanto mais se trabalhar na prevenção, melhor. Doutora, nós queremos todo convidado aqui, a gente agradece e a gente precisa conhecer mais esse convidado, que geralmente é um amigo nosso que a gente convida. E o pessoal do nosso canal, que é mais de 200 famílias já, que nos acompanham, que às vezes quer conhecer mais os nossos convidados. E nós temos aqui algumas perguntas para e bola para poder você responder. Se quiser pular, não tem problema não, mas eu acho que você não vai pular nenhuma não. Doutora Floresci, qual é o seu prato preferido? Lasanha. Lasanha. Qual a sua fruta preferida? Manga. A cor preferida? Azul. Um lugar que você gostaria de conhecer? Fernando de Noronha. Se você fosse fazer uma viagem dos sonhos, quem você levaria? Gideon. O seu esposo, né? O que você mais gosta de fazer? Eu mais gosto? De fazer. Eu gosto de ver televisão, assistir filme, ler. O que você não gosta? Lavar louça. Qual o seu maior sonho? Ir para o céu. Amém. Qual o seu versículo preferido da Bíblia?
Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. E nós estamos precisando mesmo que Ele nos ajude agora. Deixe um recado aí para todas as pessoas que nos acompanham no canal. Deixe um recado, uma recomendação, um conselho aí agora para todos nós, doutora Floriaci. Deus faz muito por nós, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ter muita fé em Deus. A gente tem que orar diariamente, várias vezes ao dia, mas Deus não faz por nós aquilo que nós podemos fazer. Então, vamos nos prevenir, vamos nos cuidar e vamos estar atentos e ter confiança em Deus acima de todas as coisas. Obrigado, doutora Floriaci, por ter tirado esse tempinho aí. E a gente agradece de coração. Com certeza vai ajudar muitas pessoas essas informações. E a proposta nossa do canal é isso. Enquanto muitos estão falando, a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente precisa ouvir as pessoas que conhecem um pouco mais do que nós para podermos seguir essas orientações e com a ajuda de Deus, que é fundamental, sem Deus a gente não faz nada, a gente conseguir dar a volta por cima, porque realmente não está fácil para ninguém, mas tudo passa e com essa situação também não é diferente. Vai passar, não sabemos quando, mas vai passar. Nós queremos agradecer mais uma vez e queríamos pedir que a doutora Floriaci falasse com Deus através da oração para finalizar essa entrevista. Querido Pai que está no céu, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que nos deste, porque tu estás conosco a cada momento, a cada dia, e que o Senhor continue nos ajudando e mantendo a nossa esperança de um dia estarmos na presença do Senhor, no reino do céu. Amém. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez e até uma outra oportunidade aí, o pessoal do nosso canal. Obrigado, doutora. Foi um prazer.